Bom dia, boa tarde ou boa noite, Marcelo Paes Barreto, procurando não fazer vídeo, não é palestra, são alertas e também momentos de estudos profundos, incentivando a vocês, irmãos, irmãs, jovens, adeptos, não adeptos do Espiritismo, incentivando a vocês a estudarem. Estudar é de 1 hora a 3 horas por dia numa mesa, seguindo um projeto com livros seguros. Por isso eu ofereço esse cartaz. Isso aqui é um cartaz que eu ofereço como experiência de 50 anos estudando, para que vocês não fiquem escravos de palestrantes que estão por aí nesse Brasil, médiuns que estão sendo tratados como santos. Nós estamos imitando os católicos, estamos tratando médiuns como santos, como milagrosos. Não, não. Estude você, se reforme e caminhe para a perfeição pelos seus próprios esforços. O que é o Espiritismo? Quer saber o que é o Espiritismo? Compre esta coletânea. Compre esta coletânea. Está aqui, editora FEB, 3 volumes. Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, Allan Kardec, meticulosa pesquisa bibliográfica. No primeiro volume, eles vão estudar a formação escolar de Rivail, Allan Kardec. Vai se fazer um estudo sobre o Instituto de Yverdon, sobre as ideias de Pestalozzi, os discípulos que Kardec conheceu dos 11 aos 21 anos. Isto é conhecer a história do Espiritismo. No segundo volume, A Fagulha da Renovação, é um estudo sobre os fenômenos que ajudaram Allan Kardec a elucidar uma série de questões que até então não se sabia nada sobre eles. Aqui se mostra o trabalho que foi feito. E no terceiro volume, 3 volumes. Você quer conhecer? Compre e estude. Aqui eles vão mostrar como é que a doutrina espírita ou o espiritismo foi montado pelo codificador, seguindo as orientações dos espíritos superiores. O porquê das obras básicas. Espiritismo são só as 5 obras básicas. Nenhum médium é o Espiritismo. Nenhum brasileiro tem autorização para falar em nome do Espiritismo. Nós só temos autorização de estudar, de divulgar a obra, fiel a ela. Fora do estudo não há salvação. Sem estudo você não sabe nem fazer caridade, consigo e com os outros. Está aqui as obras aqui sobre a história do Espiritismo. Ainda outra obra importante, a História do Espiritismo, segundo Arthur Conan Doyle, prefaciado por J. Herculano Pires. Quer saber a diferença entre o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas? Está aqui o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas. Deolindo Amorim. Respeitamos a tudo e a todos, mas Espiritismo só as 5 obras básicas. Os fatos espíritas. Essa obra da FEB mostra o trabalho desse pesquisador inglês, William Crookes. O cristianismo, uma mensagem esquecida, de Deolindo Amorim, de Hermínio Miranda. Vale a pena ser lida, é a história do cristianismo. Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, são obras preliminares para você conhecer o Espiritismo. Parar de ficar se escravizando nessas palestras, nesses vídeos que estão por aí, que não estudam, que não falam das obras básicas, que não citam as obras de Jesus, que não seguem Jesus. Nós estamos diante de sensacionalismo. Todo mundo quer fazer sensacionalismo,
quer falar de fenômeno, de mediunidade, nós estamos precisando estudar a obra e nos reformar moralmente. Reforma moral só com base no estudo, seguindo rigorosamente as leis. Outro livro importante, J. Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica ao Espiritismo. Quer conhecer a história do cristianismo? O livro Paulo e Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB, pelo Espírito Emmanuel. É um livro que precisa ser lido. Demora-se 2 a 3 anos estudando esse livro. E para você saber tudo, tem que reler umas 2 ou 3 vezes. Para você conhecer o Espiritismo, é importantíssimo você ler os 15 volumes da Revista Espírita. Essa aqui, por exemplo, 1859. Aí você vai entender como é que tudo foi se desenvolvendo e foi sendo construída a doutrina espírita, o pensamento espírita. E o mais fundamental de tudo é você estudar. Se você não estuda, você fica de acordo com o vento, dá o vento sul, você vai assistir a palestra de um médium famoso do norte do país. Dá um vento nordeste, você vai assistir a palestra de um médium famoso de Minas Gerais. E assim você vai. E você vai ficando sempre na superfície, porque eles não estudam as obras básicas. Porque se eles estudarem as obras básicas, eles perdem o poder. O Espiritismo não depende de homem nenhum, nem de médium nenhum. O Espiritismo veio nas 5 obras básicas para nos oferecer a oportunidade de conhecermos as leis de Deus, como elas funcionam, como nós devemos respeitar os seus ditames, os seus artigos, as suas regras, objetivando a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, pelos nossos próprios esforços, para atingirmos a perfeição. Deus é que comanda tudo. Por isso, precisamos estudar as obras básicas que eu coloco aqui nesse cartaz. Livro dos Espíritos tem que ser estudado 6 vezes numa encarnação, no mínimo, de 1 a 3 horas por dia. Livro dos Médiuns, uma única vez. Evangelho segundo o Espiritismo, 6 vezes numa encarnação. O céu e o inferno, 4 vezes. E a Gênese, 2 vezes. Essa matéria é para ser estudada de 1 a 3 horas por dia, toda a obra, na sequência. Pergunte a esses famosos se eles leram isso aqui na sequência. Pergunta se eles sabem explicar, de acordo com as obras básicas, os 4.000 itens que são estudados no Livro dos Espíritos. Pergunta. Não, eles querem fazer seminário sobre a obra de Joana de Ângeles. A obra de Joana de Ângeles não é o Espiritismo. O Espiritismo são só as 5 obras básicas. Quem quer fazer seminário sobre as obras de Joana de Ângeles está enrolando as pessoas. Porque você não conhece a base. Claro que você deve ler Joana de Ângeles, mas na sequência dos 16 livros, estudando em casa. Porque ela não é o Espiritismo, mas é um excelente acessório para compreender o mecanismo da lei de justiça. O mecanismo da lei de causa e efeito. O mecanismo da lei da reencarnação, mas é acessório. A base é a doutrina espírita. E doutrina espírita são só os 5 livros básicos. Então, se você quer estudar, quer se reformar, porque o Espiritismo é uma obra fundamental para a educação moral e cívica, você tem que estudar os livros. E não ficar escravo de seminários que não têm nada a ver com essa doutrina. Tem centros espíritas que estão se transformando em casas de estudo das drogas.
Se você estudasse as leis, as obras espíritas, o indivíduo que estuda não pega droga, porque se reforma intimamente. Isso nós não queremos fazer. Nós queremos encher as casas para falar de assuntos que a maioria de nós, não é porque você é polícia militar que você entende de drogas. Não é isso. O que adianta falar que prendeu alguém com droga, mas não estudou as obras básicas? Não estudou Jesus Cristo através de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as cartas pedagógicas de Paulo e Pedro. Para estudar esse livro aqui, demora-se 6 anos estudando. Pergunta se eles estudaram. Pergunta se eles leram as obras fundamentais escritas por Allan Kardec. O Principiante Espírita. O que é o Espiritismo? Obras póstumas. A Revista Espírita que nós acabamos de falar. A história do Espiritismo e os três volumes de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Pergunta se eles leram essas obras aqui. Pergunta se eles estudaram Jesus através de Marcos, Mateus, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo, de 1 a 3 horas por dia. Para depois, sim, começar a ler as obras de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevo, o Consolador, Roteiro, Caminho, Verdade e Vida e outros 42 livros de Emmanuel. Todos na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel só através de Francisco Cândido Xavier. Leon Denis, André Luiz, Raul Teixeira, Joana de Ângeles, Martins Peralva, Hermínio Miranda, Emanuel, Ivone Pereira, Herculano Pires, Dora Encontre. Isso totaliza 150 livros. Essa é a doutrina espírita. Essa é a estrutura básica da doutrina espírita, que você ainda pode acrescentar à revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. Isso é o espiritismo puro. Prestem atenção aonde vocês querem chegar. Você já pensou na sua próxima encarnação? Ela será o fruto de tudo que você está fazendo agora. Se você continua ignorante, sem saber o que é doutrina espírita, sem conhecer as leis de Deus, sem praticá-las, sem se reformar, como que você vai enfrentar a próxima encarnação? Como? Imagine a próxima encarnação sua. Imagine. Leia o livro O Céu e o Inferno na sequência, que esse livro, para ser lido, estudado, demora 3 anos, e você vai ver o que é que está te esperando. Não é ameaça, não. É um alerta. Porque é isso que Deus faz para nós através de Jesus. Nos alertar para estudarmos e entrarmos no caminho correto da vida superior. Não da vida de encarnado. Não. Para isso é que nós precisamos estudar. A libertação sua não é seguindo essas criaturas que querem sensacionalismo. Agora um quer está esperando o outro morrer para tomar o lugar. Não, esse é o poder efêmero da Terra que a maioria do movimento espírita está fazendo. Espiritismo é estudar, aplicar em você e se reformar. É a maior caridade que você faz consigo e, obviamente, a caridade que você vai fazer com o mundo, porque agora, com base no estudo sério, competente, com base na sua reforma íntima. Olha, está aqui o nosso querido alerta que eu faço. 50 anos de experiência. Estamos aqui não para ser professores, para fazermos um simples alerta. O que você está fazendo da vida que está tendo para viver? Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.